Pessoal da igreja, com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus, né, irmãos? Damos graças a Deus porque estamos aqui. Mais uma oportunidade está na casa do Senhor. E quando estamos na casa do Senhor, falamos igual o salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E nós, tantos mil anos depois, tantos anos depois, podemos repetir a mesma frase do salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Por que Davi escreveu isso se ele era o rei, o salmista? Quando me disseram, vamos, alguém convidou o rei para ir à casa do Senhor, e ele disse, eu me alegrei com isso. Fiquei feliz quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Irmãos, e hoje nós temos muito mais do que eles tiveram. O escritor aos Hebreus, ele disse assim: muitos foram cerrados, degolados, cortados ao fio da espada, andaram errantes pelos desertos, sofreram perseguições. Então aqueles profetas, aquele pessoal, sofreu horrores, coisas que nós talvez jamais suportaríamos. Tudo que eles passaram, todos aqueles profetas, bons, grandes, pequenos, mas o escritor aos Hebreus disse assim: sem a igreja, sem nós, eles não puderam ser aperfeiçoados. Então, você olha, pregamos o Velho Testamento, gostamos, sim, tem mensagens lindas, o testemunho daqueles homens são lindos, os profetas são testemunhos maravilhosos, mas eles não puderam ser aperfeiçoados sem a igreja. Faltava alguma coisa para eles, faltava um ponto ou talvez um degrau para terminar a escada, ou um último tijolo para terminar a construção. Sei lá, dá para você imaginar o último pé de plantação para se terminar a lavoura, ou então o que você quiser imaginar, seria a última etapa, a última coisa, o que iria concretizar, o que iria aperfeiçoar a vida deles, é a igreja. Então, se o salmista disse, me alegrei, imagine nós hoje. Por quê? Porque eles nem falavam de Jesus, eles profetizavam tal, e virá e dar alguma coisa assim, mas o apóstolo disse, nós vimos, nós tocamos, nós abraçamos, nós convivemos com a palavra, o verbo vivo, e assim como ele é, nós veremos de novo, nós temos isso, muito mais. E nem sempre nos alegramos quando diz, vamos à casa do Senhor. E o salmista dizia, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém? Mas eu quero ler com os irmãos aqui, em Evangelho de João, capítulo 5, quem vai lembrar dessa leitura aqui é a irmã Clênis. Ela fez essa leitura domingo passado, não foi, irmã Clênis? A irmã Clênis fez a leitura de João 5, o paralítico no tanque de Betesda, não é isso? A irmã Clênis, a irmã Clênis fez a leitura do capítulo 5 de João. Eu só não me lembro agora onde é que a irmã parou, se foi no 9 ou 10, alguma coisa assim. E eu continuei a leitura, irmã Clênis, e me deparei com o versículo 14. Na hora, eu li essa leitura muitas vezes, já passei muitas vezes por essa leitura, mas naquele dia, naquele momento, eu vi algo diferente. É quando Deus quer revelar alguma coisa. Falou, está aqui, ó, estava oculto, estava escondido.
É só o Espírito Santo, não é a teologia que faz. Teologia é bom, mas não é ela que faz isso. O versículo 14 do capítulo 5 de João. Depois Jesus encontrou ele no templo e disse-lhe: eis que já estáis são, ou na nossa linguagem, eis que você já sarou. Não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. Não peques mais, para que não aconteça alguma coisa pior. E aí eu fui lendo, parei naquele versículo, disse: meu Deus, comecei a pensar. E no pensar também no que Deus quer falar, tem aquela curiosidade bíblica, não tem? A curiosidade bíblica, aquilo que a Bíblia explica, aquilo que a Bíblia fala, aquilo que a Bíblia ensina. Irmãos, é lógico que eu admiro alguém, até escreve livros, como interpretar a Bíblia, como você conhecer a Bíblia, mas cada escritor explica uma coisa. Eu acredito que a Bíblia ela se explica por si quando Deus quer falar com você. Por isso que Jesus disse: bem-aventurado quem tem ouvidos. Quem tem ouvido, orelha todo mundo tem. Mas na expressão da Bíblia, ouvido quer dizer eu estou pronto a ouvir e quero entender o que o Senhor vai falar. Primeira coisa, quando ele disse: agora que você já está são, não peques mais. Essa expressão, não peques mais ou não faça mais, qualquer coisa que você explica, faça mais, ou a palavra mais. Quem que é professor aqui? A palavra mais significa que você já fez antes. Quer dizer, não coma mais, quer dizer que você já comeu. Não beba mais, quer dizer que você já bebeu. Não cante mais, chega, não cante mais, né? Já cantou bastante. Ou não precisa andar mais, pare. E assim por diante. Quer dizer, a palavra, essa expressão mais, significa que já foi feito antes. Então, quando ele disse não peques mais, quer dizer que ele já tinha pecado. Mas na colocação da expressão, não peques mais, quer dizer que você já está perdoado. Então já aqueles pecados já acabaram. O que eu entendo com isso? Quando Jesus curou aquele homem, ele curou junto com o perdão. E a verdadeira cura de Jesus, ela vem acompanhada de perdão. O que ele disse para aquela mulher que tocou nele com fluxo de sangue? Ele disse: vai, a tua fé te salvou. Ele não disse te curou. Curou porque quando ela tocou já foi curada. Ele disse: a tua fé te salvou. Ele disse para aquela pecadora: vai, não peques mais. Mas a pecadora não pediu perdão, alguém veio para apedrejar ela. Ela nem pediu perdão. Alguém veio para apedrejar, diz: mestre, ela foi pega em adultério, tem que ser apedrejada. Ele olhou para aqueles homens e disse: quem de vós não tem pecado, atire a primeira pedra. Como não puderam acusá-la, porque cada um tinha o seu pecado. Inclusive, tem um teólogo, um pregador, que diz que Jesus abaixou a cabeça e escrevia no chão. Vocês leram isso, né? Ele escrevia no chão. O que é que ele escrevia no chão? A Bíblia não fala. E esse pregador, já o pregador antigo, ele disse: eu acredito que ele estava escrevendo o pecado deles.
mentira, fornicação, adultério, idolatria. Ele foi escrevendo o pecado. Então eles foram lendo ali, a memória deles foi recordando, diz: eu tenho aquele, eu pratico aquele outro, eu pratico esse. Não teve ninguém que pôde atirar a primeira pedra. E ele disse: mulher, vai, não peques mais. Que expressão é essa? Quer dizer que você já está livre dos seus pecados. Mas na segunda colocação, na segunda expressão, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. Aí, irmã Carla, está chegando agora, entra em conflito quando alguém quer usar aquela expressão: mas Jesus disse 70 vezes 7 para perdoar, então eu vou pecando, eu vou de qualquer jeito. Não, Deus é bom, e Deus é bom, Ele não julga, Ele não faz, e Deus é bom, e Deus é bom, e Deus ama todo mundo. Mas como é que Jesus expressa uma coisa dessa aqui? Se eu te dou a primeira oportunidade, não peques mais, para não acontecer, primeiro, você vai perder a bênção recebida. Segundo, vai te acontecer coisa pior. Mas tem uma passagem em Hebreus, e eu fico assim, muita gente quer colocar e quer tirar o corpo fora, irmãos, muita gente quer interpretar para passar um pano quente no negócio, e a Bíblia não é muito de passar pano quente em ninguém. A Bíblia não é muito de, Jesus não era muito de apalpar ninguém. Ele disse: Deus amou o mundo de tal maneira, eu amei, mas Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho, para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E quem não crê já está condenado. Então, que amor é esse? Na nossa colocação, do que muitos querem expressar, o amor de Deus é maior do que você nem possa imaginar. O amor de Deus, o apóstolo diz: profundidade, altura, largura, comprimento, não dá para você medir. Não tem como você entender o tamanho do amor de Deus. Mas paralelo a esse amor vem uma justiça, porque junto com o amor de Deus está a santidade dele. Não pode esquecer que ele é santo, santo, santo. Porque o serafim, quando voava, dizia: santo, santo, santo. Ele não dizia: ah, Senhor, o Senhor é santo e pronto. Primeira coisa, quando Jesus ensinou a orar, diz: Pai, santificado. Depois da palavra Pai vem: santificado é o teu nome. Então eu não posso esquecer da santidade de Deus. Por mais que Ele me amou, por mais que Ele me perdoou, por mais que Ele me curou já algumas vezes. A minha esposa tem, se for enumerar quantos testemunhos ela tem, começa por aqui, quando era de colo. O pastor de vocês é meu filho, né? E hoje eu tenho que respeitá-lo como pastor, mas eu carreguei ele no colo. Isso foi livrado de médico, foi livrado de estar internado, já desde pequenininho. Não é, Fátima? Deus tem livrado. Ela estava dando testemunho esses dias, com um revólver na cabeça lá em Guarujá. Era só... Sabe quanto custa? Que velocidade tem um dedo, irmãos? Às vezes de medo. Tem bandido que atira de medo. Ele está tremendo, que ele não é um profissional. Então qualquer coisa ele puxa o dedo. Irmãos, eu tive essa experiência, e cada vez que eu lembro, eu entro num frio, me dá um calafrio, e não sei por que também cargas d'água. Lá em Água de Santa Bárbara, o meu outro filho mais velho, com um revólver, e era aquele revólver cano longo, refrigerado, bala 38,
e tá dando tiro na latinha, tá, e não sei por que razão lá eu acertei a latinha desse tamanho aqui. Não, o pai é atirador, nunca atirei, acertou, foi sem querer. Não, vai de novo, irmão. E eu não sei o que aconteceu, que eu peguei assim, no que eu levei a mão, passei por ele assim. Ele deu um pulo. Pai, pelo amor de Deus, eu estava com a mão no gatilho, já com um cão armado. O cão é um... Até hoje, meu Deus, o que eu fui fazer? Se o dedo escapa, irmão, era só... É leve demais aquilo. E ele... Porque eu estava esse dia pregando sobre a extensão dos milagres, irmã Carla. Todo milagre tem uma extensão, a gente não entende a extensão do milagre. Quando ele foi livre lá do bandido lá no Guarujá, talvez não percebe o fio da navalha que ele passou. Porque o dedo no gatilho, irmãos, quem já teve isso que eu falei, nunca mais, eu falei, misericórdia, o que eu fui fazer? Treinando ali, onde eu morava era uma chácara, né? Então a gente treinava, tinha bicho e tal, tinha uma espingarda. Irmãos, então a extensão do milagre, não é só porque o homem lá apontou, não, é às vezes de medo ou abaixar, fazer alguma coisa, um gesto, ele podia puxar o dedo. Quem tem essa experiência? O Júlio tem? Não? Nunca viu isso? Bom, João lá no sítio já tem experiência? É leve aquilo ou não é? É leve, irmãos. Quem caça sabe disso. Depois de armado, é leve. E ele foi livre da morte. Então, testemunho a gente tem. Mas Hebreus diz assim. Em Hebreus diz assim: embora todo o amor de Deus, mas eu não posso esquecer da santidade de Deus. O escritor aos Hebreus disse: é impossível. Agora interprete os teólogos como quiserem, mas o escritor aos Hebreus escreveu: é impossível que quem uma vez provou o dom celestial e fazer agravo ao sangue de Cristo, pisar no sangue, ele falou: é impossível. Esse impossível para o homem é difícil, porque a Bíblia diz que Saul, nem com lágrimas, Esaú, né? Esaú nem com lágrimas conseguiu. Uma vez que ele fez agravo à sua primogenitura, a Bíblia diz, nem com lágrimas ele conseguiu. E olha que lágrima, a Bíblia diz que Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Mas existe um tipo de lágrima que é difícil. Ele diz aqui para o camarada: ó, eu te curei, eu te perdoei, você está livre, você está curado e você está perdoado. Consequentemente, você estará salvo, mas não peques mais, pelo amor de Deus. Não peques mais. Porque poderá acontecer que vai te suceder coisa bem pior. E ele disse aqui, alguma coisa pior. Quem é professor de português aqui? O que quer dizer alguma coisa pior? Dá para entender, irmãos? Então, quando disserem para você, vamos à casa do Senhor, olha bem para o seu corpo, para a sua vida, a sua saúde, o pão que você tem, a saúde que seu filho tem, que a sua esposa tem, tudo que foi dado a você, os seus pais, se é solteiro, olha bem para os seus pais, que você pode chamar de pai, pode chamar de mãe. Eu fui chamar minha mãe de mãe com 50 anos depois, que eu não tive mãe, abandonado, e eu sofria. Até quando eu cantava aquela música do Teixeirinha, lá do coração de luto, que a mãe morreu queimada no fogo, mas a minha não morreu, a minha abandonou os filhos, e eu chorava, eu olhava aquilo, que muitas vezes a minha adotiva,
Muitas vezes eu fazia arte, ela dizia assim: não é à toa que a tua mãe te abandonou. E palavras dói muito mais que tapa e chicote. E eu passava por isso. Às vezes acontecia alguma coisa de criança, diz: não é à toa. Eu nunca disse isso. Mas então, quando você olhar para tua mãe e teu pai e disserem: vamos à casa do Senhor, Deus, eu tenho um pai, uma mãe, eu tenho um teto, eu tenho um leito, eu tenho uma roupa para vestir. Eu tenho, então, se é casado, eu tenho uma esposa, Deus me preparou uma esposa. Esposa, mulher de casa, não é tranqueira de rua, é uma esposa que ama, que cuida. Ou vice-versa, a irmã tem um esposo, chega em casa, está fedendo graxa, está fedendo cimento, está fedendo coisa de vaca, não tem problema, mas é o esposo que traz o pão para dentro de casa e tem os filhos e cuida dos filhos, bem ou mal está ali. Então vamos à casa do Senhor. Eu me alegro porque alguém me disse: vamos à casa do Senhor. O que é que eu vou fazer lá? Eu vou agradecer por tudo isso que o Senhor me deu. Mas não peques mais. Jesus disse: não peques mais. Nós pecamos na murmuração, nós pecamos na negligência, nós pecamos na falta de amor, nós pecamos na falta de perdão, nós faltamos na falta de reverência, nós faltamos na falta de gratidão. O ingrato, a Bíblia tem um versículo: o ingrato está junto com o adúltero, irmãos. O ingrato, filhos ingratos, ingratos aos pais, ingrato a Deus. O dia que a minha esposa foi ingrata a Deus, eu tenho que chamar a atenção dela, dizer: quanto testemunho você já deu na igreja? Graças a Deus que ela agradece. Não é difícil pecar, irmãos, é fácil. E às vezes pecamos. Sabe a distância que tem de você para o céu? Fiz essa pergunta uma vez em Gavião Peixoto. Sabe a distância que tem você com Deus? É o infinito? O que vocês imaginam? É o infinito? Quanto tem do teu joelho no chão? 50 centímetros? 60? O tamanho da pessoa? Depende. É a distância de você com Deus. A Bíblia diz: vai no teu aposento, dobra o teu joelho e você verá a presença de Deus. Tão pertinho para você se encontrar com Deus. E às vezes queremos ver tanta coisa, queremos muita coisa e tal. Não, Deus está tão pertinho. Não é? Pelo menos eu que sou baixinho, 60 centímetros, talvez um grandão. Ele aqui deve ter uns 70, mas não dá 1 metro, irmão. Ninguém tem, eu acho que ninguém tem 1 metro até o joelho, tem. Só se for aqui jogador de basquete, né? Mas não passa de metro, meu. É muito perto para falar com Deus. É muito pertinho. É muito pertinho. É ou não é? Amém? Meu tempo já esgotou. Que Deus abençoe a vocês e a nós. Mas fique aqui então o conselho e a palavra. Jesus te salvou? Salvou. Jesus te curou? Curou. Ele te deu pão, Ele te deu ar, que é de graça. Que nós for no hospital, paga o ar, viu, irmão? Paga caro. Então Ele dá de graça. Tá? Tudo que Ele deu. Tá, então tá. Então não peques mais. A bênção está aí, prontinho. Deus abençoe em nome do Senhor.